Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal Ponta por Informa, também o programa FM Notícias na Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Falar de Copa Sul-Americana, né? Nós tivemos uma partida ontem, um jogo isolado pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite de ontem, o Colón da Argentina garantiu presença na semifinal ao golear o Zulia da Venezuela por 4-0 no estádio Cementério de Elefantes, na cidade de Santa Fé, na Argentina. No jogo de ida, realizado no Equador, o Zulia saiu na frente, na Venezuela, perdão, né? Saiu na frente ao vencer por 1-0 e tinha vantagem do empate até que conseguiu nos primeiros 45 minutos de ontem, mas sucumbiu depois do intervalo e deu adeus à competição. Segundo tempo, levou um chocolate, né? Morelo abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo, Rodrigues ampliou aos 20, depois em menos de 4 minutos, o Zulia teve 2 jogadores expulsos. Aproveitando essa vantagem numérica, o Colón confirmou a classificação com gols de Chancalay e Lertora. Na semifinal da Sul-Americana, o Colón vai enfrentar o Atlético Mineiro ou La Equidad, que ainda não se enfrentaram na competição, na fase de quartas de final, né? Na outra chave, o Independiente del Valle da Argentina, do Equador, perdão, aguarda quem passar de Corinthians e Fluminense, né? O Independiente del Valle do Equador eliminou o Independiente da Argentina, né? Perdeu por 2-1 na Argentina e depois venceu por 1-0 com o gol fora de casa, acabou se classificando. Então, o Del Valle está classificado à semifinal, espera o vencedor do Corinthians e do Fluminense, né? Quem passar aí pega o Independiente del Valle. E o Colón já está classificado para a semifinal também, né? Espera aí o outro adversário aí do chaveamento, né? Desse chaveamento aí, Atlético Mineiro ou La Equidad. Vamos ver quem que vai ser o adversário do Colón da Argentina, né? Tem 3 brasileiros aí na fase de quartas de final. Um vai ser eliminado, porque um confronto é brasileiro, Corinthians e Fluminense. E aí tem a possibilidade de o Atlético se classificar, o Atlético Mineiro se classificar à final. Há a possibilidade de final brasileira, vamos ver, né, o que acontece aí nos confrontos da Sul-Americana. Falar de Campeonato Brasileiro, final de semana de rodada, 15ª rodada, começa amanhã, né, às 16 horas, lá no Castelão, em Fortaleza. O Fortaleza joga contra o Internacional. No mesmo horário, só que em São Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians recebe o Botafogo no Mané Garrincha, ainda no sábado, um pouco mais tarde, às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. O Vasco da Gama faz o clássico contra o Fluminense, jogo no Mané Garrincha, né, no Distrito Federal. No sábado ainda, na Arena da Baixada em Curitiba, o Atlético Paranaense joga contra o Atlético Mineiro. Na Arena Grêmio também no sábado, o Grêmio, lá em Porto Alegre, joga contra o Palmeiras. O Grêmio tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que é o 14º colocado com 17 pontos. O Cruzeiro, no domingo, às 15 horas, enfrenta o Santos no Mineirão. No mesmo horário, no Morumbi, o São Paulo recebe o Ceará. No Maracanã, no Rio de Janeiro, também às 15 horas, o Fluminense joga contra o CSA. Fluminense na Berlinda ali, o CSA dentro da zona do rebaixamento, né? Uma boa oportunidade do Fluminense dar uma respirada. O Bahia joga também às 15 horas, né, contra o Goiás na Fonte Nova, em Salvador. E encerrando a rodada, no domingo, um pouco mais tarde, às 18 horas, na Arena Condá, no Índio Condá, né, a Chapecoense joga contra o Avaí no clássico catarinense da rodada aí do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na segunda divisão, Série B, a Ponte Preta não fez uma boa partida na noite de ontem, mas soube aproveitar a fragilidade emocional do Figueirense para vencer por 1-0 em pleno estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e retornar assim ao G4 da Série B do Brasileiro. O duelo foi válido pela 16ª rodada. O único gol da partida foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo por Diego Renan, que defendeu o Figueirense no ano passado. E essa foi a segunda vitória seguida da Ponte Preta, que chega aos 26 pontos e assume assim provisoriamente a 4ª colocação. Por outro lado, o Figueirense chegou ao 7º jogo sem vitória, estacionando nos 20 pontos em 12º lugar. A partida começou morna no Orlando Scarpelli, com o Figueirense tendo mais posse de bola, mas sendo pouco efetivo, tanto que a Ponte Preta foi quem criou
o primeiro lance de perigo. Aos 7 minutos, Thiago Marques e Camilo chegaram atrasados após cruzamento rasteiro de Henrique Trevisan. Em uma das poucas jogadas lúcidas do primeiro tempo, a Macaca abriu o placar aos 31 minutos. Henrique Trevisan tabelou com Washington e cruzou rasteiro. Diego Renan chegou batendo de primeira, sem chances para Matheus Vidotto. O Figueirense sentiu o gol, né, da Ponte Preta, tanto que só foi esboçar uma pressão nos acréscimos e o empate quase saiu aos 47 minutos. No segundo tempo, o Figueirense tentou, sem muita inspiração, mas acabou não conseguindo o empate e o resultado ficou mesmo 1-0 para a Ponte Preta. O Figueirense volta a campo na terça-feira contra o Cuiabá, às 20h30 na Arena Pantanal, em Cuiabá, enquanto que a Ponte Preta recebe o CRB na quarta-feira, também às 20h30 no Moisés Lucarelli, em Campinas. As partidas são válidas pela 17ª rodada e antepenúltima do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão, que tem mais jogos ainda, né? Além desses jogos aí que já foram realizados na segunda-feira, o Bragantino, líder, venceu o Operário de Ponta Grossa por 4-0. Na terça-feira, o Atlético Goianiense venceu o Oeste por 2-0. O Atlético Goianiense no G4, o Bragantino líder, né? E o Coritiba também na terça venceu o Brasil de Pelotas por 2-0. Também está no G4, é o segundo colocado vice-líder. O Coritiba 2 pontos atrás do Bragantino, né? E o Atlético Goianiense vem na sequência aí a 3 pontos do líder. E a Ponte Preta foi a 26 agora, né? Com a vitória ontem sobre o Figueirense por 1-0. E ainda tem hoje no Estádio do Café em Londrina, o Londrina joga contra o Criciúma, jogo marcado para as 18h15. Às 20h30 tem ainda hoje no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, o Guarani jogando contra o Vila Nova de Goiás. O Guarani está na zona do rebaixamento, aliás é o Lanterna. O São Bento, que também está na zona do rebaixamento, joga amanhã no Walter Ribeiro em Sorocaba contra o Paraná Clube. Amanhã também, às 15h30, esse jogo do São Bento e Paraná Clube será às 10 horas da manhã, né? E o Sport joga na Arena Pernambuco às 15h30 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O América Mineiro, ainda na zona do rebaixamento, joga contra o Cuiabá, jogo marcado para as 18 horas. E no domingo, às 15 horas, o CRB, que hoje está ali próximo da zona do G4, né, da zona de classificação à primeira divisão, está com 23 pontos, né, na 7ª colocação, e enfrenta o Vitória, que é o primeiro time aí que abre a zona do rebaixamento em 17º, vai enfrentar o Vitória no domingo às 15 horas no Rei Pelé, lá em Maceió. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no portal Pontapão Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.